Bom, gente, voltando, agora vamos ver grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Botei a definição aqui como eu botei de diretamente proporcionais para vocês. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra vai diminuir, ó, ao contrário. Quando eu aumento uma grandeza, a outra vai diminuir na mesma razão da primeira. Mesmo raciocínio, só que diretamente a outra vai aumentar na mesma razão da primeira. Aqui, se eu aumentei a primeira, a segunda vai diminuir, tá? Então, ó, a outra vai diminuir. Então, vamos ver aqui esse exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês. Um automóvel fez um percurso em 1 hora, ou seja, ele demorou 1 hora para fazer aquele percurso, com velocidade de 150 km por hora. Andando a 150 km por hora, ele levou 1 hora para fazer aquele percurso. Se ele fizer esse percurso, ou seja, o mesmo percurso, em 3 horas, então, primeiro ele fez em 1 hora, andando a 150 km por hora. Aí ele foi fazer o mesmo percurso, só que ele fez em 3 horas. Qual teria sido a sua velocidade? Vou faltando um ponto de interrogação aqui, porque eu estou fazendo uma pergunta. Qual teria sido a sua velocidade? Bom, vamos pensar comigo? Se ele andando a 150 km por hora, ele levou 1 hora, se ele levou 3 horas para fazer o mesmo percurso, ele andou mais, com uma velocidade maior ou numa velocidade menor? O que vocês acham? Ah, então, se eu aumento a quantidade de horas, professora, é porque eu fui mais devagar. Porque quanto mais rápido eu for, menos tempo eu levo. Não é o contrário? Quanto mais rápido eu ando, menos tempo eu vou levar. Se eu levei mais tempo para fazer aquele percurso, o que significa com isso? Que a minha velocidade foi diminuída. Então, aí eu já sei. Ah, então é inversamente proporcional, professora. Aumentei a quantidade de horas, a minha velocidade diminuiu. Ó. Aumentei, diminuiu. Inversamente proporcional. E a mesma coisa, eu tenho que ir aqui no problema e ver. Estou trabalhando com o quê? Hora e velocidade. São as minhas duas grandezas que eu tenho aqui. As minhas duas coisas que eu posso medir. Então, eu escrevi hora e velocidade. E comecei a botar hora embaixo de hora, velocidade embaixo de velocidade. Em 1 hora, eu fiz 1 hora andando a 150 km por hora. Na frente, ó. 1 hora a 150 km por hora. Se eu levar 3 horas, eu estou andando a quantos quilômetros? Não sei, mas eu sei que vai ser menos. Então, vamos ver aqui. De 1 para 3, o que aconteceu? Eu tripliquei minha quantidade de horas. 1 hora para 3 horas, 3 vezes 1. Então, eu tripliquei, multipliquei por 3. A minha hora foi aumentada em 3 vezes. Se a minha hora foi aumentada em 3 vezes, o que vai acontecer aqui? Ela vai ser diminuída, ou seja, eu vou dividir por 3. Eu faço exatamente o oposto. Ou o inverso. Vezes 3, dividido por 3. Então, qual vai ser a minha velocidade aqui? Se de 1 para 3 eu multipliquei, 150 dividido por 3, vão dar quanto? Eu fui a quantos quilômetros por hora? Eu fui a 50 quilômetros por hora. Então, ó, multipliquei por 3, dividi por 3. Tripliquei, fiz a terça parte do lado de cá. Isso é ser inversamente proporcional. Multiplicar de um lado e do outro lado, eu vou dividir na mesma proporção. Multipliquei por 3, dividi por 3. Multipliquei por 5, dividi por 5. Sempre assim. Professor, e na regrinha de 3, como é que a gente faz que você mostrou lá? Do jeito que eu falei, ó. Hora e velocidade. O que eu tenho na hora? 1 para 3. 1 para 3. O que eu tenho na velocidade? 50 para 5. Só que tem que, como a minha grandeza é inversamente proporcional, eu vou inverter a minha fração aqui. Então, esse aqui que eu não sei, que é o meu x, eu vou botar aqui. E minha velocidade vai vir para cá.
Eu inverto um lado só. Geralmente a gente inverte aquele lado que tem x, para ficar todo mundo igualzinho, tá? Então, mantive a hora e inverti a velocidade. Agora, o que eu expliquei lá? Como é que eu resolvo isso? Cruzando, né, professora? Então, vamos cruzar o 3 com o x, 3 vezes x, 3x, igual. Vamos cruzar agora o outro. 1 vezes 150, 150. X igual a 150 dividido por 3, x igual a 50. Ó, reparem, ó, 50, 50. Então, mesma coisa que eu falei, quando é simples, multipliquei por 3 aqui, vou dividir por 3 aqui. Porque são valores fáceis de eu imaginar isso, tá? Não tô sabendo, como é que eu vou fazer isso? Joga na regrinha de 3. Hora com hora, velocidade com velocidade. Se for direto, o que está aqui, eu copio aqui e cruzo. Se for inversamente proporcional, eu mantenho uma e inverto a outra, para depois, então, fazer o cruzamento para achar os valores. Então, gente, basicamente, é isso que vocês vão fazer. Então, qual é aqui a dificuldade? Nem é dificuldade, é você ler no problema e ver o que está sendo perguntado. Eu estou comparando quem com quem. Quais são as grandezas que eu estou trabalhando? Depois que eu sei isso, eu monto. Então, botei uma grandeza aqui e a outra aqui. Tudo que for referente a essa grandeza é um embaixo do outro. O que for referente a outra é um embaixo do outro. Depois, então, eu resolvo. Tá bom? Depois eu vou passar uns exercícios mais simples para vocês. Depois a gente tem a apostila também para trabalhar um pouquinho, tá? Acho que a gente não vai ter dificuldade nenhuma aí, não. Tá bom, gente? Beijo, tchau.